Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Panorama MS. Nesta terça-feira, hoje vamos falar sobre saúde. Estamos no Maio Roxo, mês da conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Como vai? Tudo bem? O principal objetivo dessa ação é chamar a atenção da sociedade para as doenças inflamatórias intestinais. Essas alterações fazem parte da vida de aproximadamente 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a cada 100 mil, 13 pessoas têm algum tipo de doença inflamatória intestinal. Para entender melhor essas enfermidades, nós estamos recebendo no estúdio hoje a gastroenterologista Didia Curi e a psicóloga Leila Baena. Muito obrigado pela presença das senhoras hoje aqui com a gente. Para começar, doutora Didia, o que são as doenças inflamatórias intestinais? É chamado de doenças inflamatórias intestinais, precisamente a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Embora as causas delas sejam desconhecidas, se acredita que existe um fator genético associado à flora intestinal, gerando uma resposta inflamatória exacerbada. Ok, e os sinais dessas doenças, eles podem aparecer apenas no trato gastrointestinal ou não? Os sinais da doença, os sinais e sintomas da doença inflamatória intestinal pode acometer, sim, o trato gastrointestinal, na grande maioria das vezes, como diarreia, dor abdominal, alteração do hábito intestinal, mas ela também pode estar fora, dando manifestações chamadas extraintestinais, como, por exemplo, dor articular, manchas escuras na pele, no caso da doença de Crohn, aftas recorrentes, e casos raros chamados de doença de Crohn metastático, que é o Crohn cutâneo. Certo. Por favor. Leila, e quais são os sintomas que levam as pessoas, psicológicos, né, a terem esse tipo de doença? Os sintomas do portador dessas doenças inflamatórias, eles têm um perfil muito rígido, né? Eles são de difícil flexibilidade na vida diante de todas as situações, né? Mantém uma rigidez de caráter. E também são pessoas muito introspectivas, pouco, às vezes, sociáveis. O estresse agrava bastante a doença, porque eles poucos sabem lidar com a sua ansiedade, né? Ansiedade é uma doença do momento, generalizada, muitas patologias, mas no Crohn e na retrocolite tende a desencadear um processo de gravidade. E doutora, para quem está em casa e nunca ouviu falar, de uma maneira bem clara, bem simples, essa retocolite ulcerativa, como que ela manifesta no organismo? Nós vamos falar, então, do que se chama de sinais de alerta, certo? Então, o Grupo Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal, que tem sede em São Paulo, o qual eu sou uma das fundadoras, chama-se GEDIB, lançou uma campanha, uns 4 ou 5 anos atrás, que tinha como tema "Seu intestino mudou?", na tentativa de alertar a população o que seria importante. Então, eles colocaram dor abdominal, isso eu estou falando para as duas doenças, dor abdominal, diarreia com sangue, dor articular, as aftas, que eu já lhe falei, uma mudança do hábito intestinal propriamente dito, porque doença inflamatória não dá só diarreia. E, baseado nisso, nós criamos um protocolo de pesquisa com a nossa casuística de Campo Grande, a qual nós estamos publicando numa revista americana que é Inflammatory Research. Ok, doutora, daqui a pouquinho a gente continua, agora a gente tem que ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Panorama MS está de volta e hoje nós estamos falando sobre as doenças inflamatórias intestinais
visto que nós estamos no Maio Roxo, que é um mês, né, de conscientização a respeito dessa situação, dessa doença. Nós estávamos conversando aí antes do bloco da gente ir para o intervalo com a doutora Didia Cury, ela que é gastroenterologista e especialista, né, na doença de Crohn. Doutora, nós falávamos antes do comercial, do intervalo, a respeito de um grupo que foi criado em São Paulo e que é responsável por uma campanha, correto? Isso. Há mais ou menos 4 ou 5 anos, o grupo de nome GEDIB, Grupo de Estudos de Doença Brasileiro de Doença Inflamatória Intestinal, a qual eu sou uma das fundadoras, e que foi criado pela USP, Universidade de São Paulo, eles colocaram essa campanha, esse alerta, falando sobre seu intestino mudou. Qual que era o objetivo? Que a população brasileira começasse a prestar mais atenção. Tomasse consciência. Exatamente, do intestino, da forma do seu intestino mudou, para que procurasse o especialista na tentativa de fazer o diagnóstico precoce da doença inflamatória. O Maio Roxo, ele é encabeçado principalmente pela ABCD, que é a Associação Brasileira de Apoio a Portadores de Retocolite e Crohn, a qual eu sou diretora aqui no Mato Grosso do Sul. E a diferença, doutora, é que esse grupo de São Paulo, da USP, ele é só um grupo de estudo, ou ele é uma associação, é uma organização? Não, é um grupo de estudo, é um grupo de médicos, de nutricionistas, né? E o outro é um grupo de médicos também, mas com o objetivo de abraçar o paciente, né? Então, a gente faz reuniões de tempos em tempos. Leila, e como o psicólogo ajuda esse paciente? Então, a gente tem que ter uma estruturação, né? A gente diz assim, como a maior parte dos indivíduos são jovens, ainda não tem o seu processo de identidade totalmente formado. Então, nós trabalhamos para estruturar esse indivíduo e de modo que ele possa estruturar o seu poder e aprender a lidar com mais facilidade com as dificuldades do dia a dia, né? As frustrações, o portador das doenças inflamatórias, ele tem dificuldade de lidar com as frustrações. Veja, uma pessoa que tem um perfil de muito controle, ele quer controlar tudo no ambiente, ele quer controlar todas as relações. E como a gente não consegue controlar nada além de si mesmo, né? A gente só controla o que a gente sente, o que a gente fala. O que o outro fala, a proposta do outro, a gente não controla. E como são indivíduos controladores, eles têm dificuldade nessa adaptação. Então, a frustração deles nos meios sociais é muito difícil. Por isso, até são indivíduos introspectivos. Agora tem a participação, então, do público. Se uma pessoa tem diarreia emocional, o que pode fazer para evitar esse transtorno? É a Estela do Monte Castelo. Doutora. Então, quando se fala diarreia emocional, eu penso em síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio funcional. A síndrome do intestino irritável, ela pode estar associada à doença inflamatória, mas é importante não confundir. Ok. Qual que é a diferença básica, então, entre essas duas condições? A síndrome do intestino irritável, eu não tenho uma lesão no intestino, né? É um distúrbio de função, eu tenho o diagnóstico que é absolutamente clínico, por critérios clínicos, e a outra não. A outra você tem uma lesão, ela não é funcional e ela não tem uma relação com a doença inflamatória. O colo irritável não causa doença inflamatória, é isso que eu quero dizer. Agora, nós vamos conhecer a dona Elci. Ela tem Crohn há mais de 20 anos e, como muitos portadores da doença, demorou para chegar no diagnóstico. Veja só. Eu sou Elci, eu tenho 56 anos, eu tenho diagnóstico de doença de Crohn há mais ou menos uns 20 anos. E vim tratando e fazendo algumas cirurgias. Todas as vezes que eu fazia cirurgia, o diagnóstico da biópsia vinha doença de Crohn. Mas por mais de um médico eu passei e sempre diziam que eu não tinha doença de Crohn porque era negra.
Na sexta cirurgia, em 2003, eu perdi boa parte do intestino, colo intestinal direito. E daí eu passei para um outro médico, que de lá para cá vem me tratando, então, como doença de Crohn, com diagnóstico novamente de biópsia. E eu tenho, então, feito o tratamento ao longo da vida. Uma derivação da doença de Crohn, eu fiquei com espondilite, e também trato, então, agora de espondilite, e trato também com nutricionista, e tenho tomado muitas medicações, sempre adequando a medicação. Nos últimos 8 anos eu faço pulsoterapia, já com várias vacinas, a última agora que me deu uma qualidade de vida melhor, o Infliximab. Então eu vou para o hospital a cada 30 dias e faço a infusão da medicação, e isso tem me dado uma qualidade de vida muito boa. Não é fácil viver com a doença de Crohn, por muitas vezes ela limita muito a gente, porque eu vou a festas, eu vou a alguns lugares, eu nunca posso comer, eu nunca posso beber, então a alimentação é muito, muito restrita, mas isso também não me tirou a qualidade de vida e nem a vontade de viver. Tá certo, o depoimento da Elci. Doutora, a nossa entrevistada, ela mencionou esse complicador, essa complicação. Queria que a senhora explicasse melhor o que é isso. Na verdade, o maior objetivo de tratar a doença inflamatória intestinal é evitar as complicações. E é por isso que deve ser feito o diagnóstico extremamente precoce. Eu gostaria de dizer que o tratamento da doença de Crohn não é cirúrgico, ele é clínico. Nós não utilizamos vacinas, embora os pacientes falem esse nome, nós utilizamos medicamentos de infusão. No caso, são os anti-TNFs. O que ela mencionou é uma manifestação extraintestinal da doença. Nós podemos ter pacientes que abrem o quadro com a manifestação de sacroileite na região sacral. Então, esta sacroileite sendo causa da doença de Crohn, quer dizer, a doença de Crohn sendo causa da sacroileite, mas abriu com sacroileite. Ou nós temos o paciente que tem uma doença no cólon e está associado a manifestações extraintestinais. Mas o tratamento, ele é puramente clínico e depende muito da aderência do paciente, o quanto ele vai complicar ou não. E a senhora falou sobre precocidade no diagnóstico. A gente está falando o quê? Mais ou menos uma pessoa com 25, 30 anos já deve... Então, posso eu fazer a pergunta desse caso? Quanto tempo demora, por exemplo, no Brasil, para se fazer o diagnóstico da doença inflamatória? Porque a Elci falou que foi demorado o caso dela, Nós temos estudos mostrando isso, qual é da nossa casuística e está sendo publicado numa revista americana. 7 anos é a média. E é por isso que é importante. Seu intestino mudou? Você está tendo dor articular? Entende? E muitas vezes a gente faz o diagnóstico e o paciente também não aceita. Esse é outro viés. Agora tem a participação de Maceió, a pessoa está assistindo então pelo portal da Educativa. Gostaria de saber sobre a alimentação. Dizem que o glúten afeta a pimenta também. É verdade, doutora? Na verdade, nós podemos ter na doença inflamatória, o que é falado, o que piora a doença são os fast foods e a alta ingesta de alimentos gordurosos, tá? Quando que o glúten vai ter importância? Quando eu tiver as chamadas overlap síndromes, a doença inflamatória associada com doença celíaca. Ok. E, doutora, de que maneira o psicológico ele pode ser determinante no surgimento de problemas físicos? Veja, nessa nossa entrevistada, dona Elci, ela diz assim, olha, isso não afetou a minha qualidade de vida. Então, a gente percebe que é uma pessoa muito positiva, sabe enfrentar suas frustrações, né? Tem a alegria de viver. Mas quando a doença está instalada, existem mesmo muitas restrições. Imagina uma pessoa com dor, com sangramento, ela vai poder ir para uma festa, né? Ou assim... Em algumas situações, ela vai, se ela está com diarreia constante, ela vai, onde ela
chegar, ela tem que procurar um banheiro para lhe dar segurança, né? Então isso traz, a doença em si traz uma insegurança muito grande. E essa insegurança vai restringindo a sua vida social, né? Então, nesse caso, ela influencia muito. Agora, por outro lado, quando a pessoa tem uma atitude mental positiva, de enfrentamento da doença, que vai, usa os medicamentos com orientação médica, né? Tem que ter uma disciplina nisso, evita, faz uma dieta, que às vezes é necessário. Então, aí ela tem uma melhor qualidade de vida, fica mais fácil. E a questão emocional, veja, ela tem que aprender a lidar com isso. Bom, eu não posso comer tal coisa, então não vou comer, né? Tem que ter uma disposição, uma disciplina muito grande, disposição de cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, olhar para si, né? Eu gostaria apenas de fazer uma leve retificação. Como eu falei, o tratamento da doença inflamatória não é cirúrgico. Provavelmente esta paciente foi à cirurgia por uma complicação da doença. Então, quando a doença está complicada, você tem perfuração ou pode ter fístula que falhou ao tratamento clínico, esse paciente vai à cirurgia. E aí há um comprometimento, dependendo do tipo de cirurgia, da qualidade de vida. Então, o medo de comer, de passar mal, porque aí ele pode desenvolver uma outra situação. Doutora, e a doença tem cura? Será que doença de caráter genético tem cura? Não, ela tem controle. Então, se trata o paciente não para ele não ter diarreia, ou não perder peso, ou não ter dor articular, ou aftas, ou etc. Mas para que ele tenha principalmente a mucosa do intestino, tanto que todos os trabalhos levam em conta a cicatrização e não o que eu sinto, a cicatrização profunda da mucosa, vai fazer com que evite lá na frente que esse paciente desenvolva o quê? Uma das coisas mais temíveis, o câncer de intestino. Agora tem a participação novamente da Estela do Monte Castelo, Maria Estela. Já fiz endoscopia e colonoscopia e não acusou nenhum problema. O que fazer para evitar a minha diarreia crônica? Na verdade, essa diarreia crônica, nós temos que ver qual seria o tipo de diarreia. Então, é muito difícil a gente falar, isso é muito amplo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, um dos principais locais mais acometidos na doença de Crohn é o delgado. Então, nós temos pacientes que tinham colono normal, endoscopia normal e fizemos outras abordagens de diagnóstico, e a doença estava no delgado. Eu não quero dizer que ela tem Crohn, eu só estou dizendo que diarreia crônica abre um leque de diagnóstico que chama diagnóstico diferencial. É preciso, então, sempre pesquisar junto com o seu médico, né? E com certeza, em Campo Grande, nós temos excelentes médicos que ela pode estar investigando. E falando em Campo Grande, doutora, quantos casos aqui na nossa região já foi detectado? A nossa casuística, a qual nós estamos publicando na Inflammatory Research, que é uma revista dos Estados Unidos, nós pontuamos até 2017 329 casos. Nós temos muito mais do que isso. Em média, a gente recebe cerca de 5 novos casos ao mês, tá? Só que a minha casuística não representa totalmente Campo Grande, porque eu tenho pacientes de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, de Manaus, mas é essa casuística que nós temos aqui, 329 casos. Se você puder mostrar, se a gente tiver alguma imagem para mostrar sobre esse slide, certo? Que eu mostraria quem são Crohn e quem são retocolite ulcerativa, o número deles. Não sei se a diretora vai conseguir colocar agora. Nós vamos ver. Leila, e até que ponto a gente falava, a senhora mencionava a questão de como encarar uma situação, um problema, com positividade. E aí eu pergunto, até que ponto a pessoa ter um hobby, ou mesmo uma crença, né? A religiosidade, até que medida isso pode influenciar positivamente nesse processo? Você tocou numa situação bem delicada, né? Que assim, a Organização Mundial da Saúde tem colocado como um direcionamento, né?
para se ter saúde tem que ter psicobiosocial. E também já está se estudando para incluir aí a questão da espiritualidade, que na nossa prática a gente vê de uma forma muito positiva, que a fé das pessoas, quando elas têm uma religiosidade, isso auxilia muito no autoposicionamento, né? Nas crenças que alimentam, no enfrentamento da doença. Então isso vem ajudar bastante. O hobby também. Mas aí o hobby, como o exercício físico de maneira geral, que é indicado, tem por vezes, algumas restrições, né? Por exemplo, uma pessoa que, nós temos isso na clínica, né? Eu tenho uma paciente que ela adora a natação, né? Adora fazer hidroginástica, ir para a água. Mas só que quando a doença está manifesta, ela fica impossibilitada de entrar numa piscina. Aí você tem que trabalhar o que no paciente? A flexibilidade. Não dá para fazer isso, mas então o que dá para ser feito, né? Então as pessoas têm que, na nossa prática clínica, a gente vê assim, tem que desenvolver a flexibilidade do paciente, né? Que a rigidez trava, né? Não deixa ir para o mundo. A flexibilidade ajuda ele a ter uma qualidade de vida melhor. E Leila, a senhora trouxe alguns livros. Isso. Como a Dídia está colocando bastante, as pesquisas, né? No Brasil nós temos poucas pesquisas nessa área psicológica. Então, nós temos assim, 2 livros que são da doutora Deise Maldaum, ela da USP de Campinas, e ela é quem tem estudado isso no Brasil, né? E tem divulgado, então o trabalho dela é muito interessante. Nós temos esses exemplares na clínica, se alguém quiser estudar mais profundamente, né? Tá certo. Doutora Dídia, e na sua experiência clínica, não só as doenças inflamatórias intestinais, mas eu acredito até que na experiência médica como um todo, o paciente que chega, ele já em vias, né, de um tratamento e tal, os sinais mais evidentes são a dor e, de repente, uma febre? Depende da localização da doença. Eu tenho pacientes que não tiveram nem dor, nem febre, nem diarreia, mas tinham, por exemplo, manchas na pele, tinham só sacroileite e tinham acnes malignas que a gente biopsiou e era Crohn. Agora tem a participação da Gilda, do bairro Rouxinóis. Qual a faixa etária mais afetada nesta doença, doutora? Isso é extremamente importante, Gilda, obrigado por essa pergunta. Nós estamos falando de uma doença que atinge principalmente a população jovem, em fase reprodutiva, e que tira os pacientes de banco escolar, que dá ausência ao trabalho e, quando não tratada, pode evoluir com infertilidade. E Leila, de que forma a ansiedade e até o estresse, eles influenciam negativamente? Então, olha, a ansiedade, né, e o estresse, eles não causam Crohn, mas com certeza eles contribuem muito, contribuem assim, para, às vezes a doença está em remissão, ou seja, a pessoa está sendo medicada, não aparece uma sintomatologia, né? Mas quando ele entra num processo de estresse, que aciona o quê? O medo interno, a insegurança da pessoa. Nesse sentido, todos os hormônios produzidos pelo estresse vêm, às vezes, fazer uma manifestação dessa doença, né? Doutora, posso completar um pouco? Rapidinho, sim, claro. Por favor. O estresse e a ansiedade, tem alguns trabalhos mostrando que aumentam os níveis das citoquinas inflamatórias, dos mediadores químicos da inflamação, então pioram o paciente. Doutora, em outros estados, né, a ação vai ser mais expressiva. Aqui em Mato Grosso do Sul será nas redes sociais. A gente vai colocar, então, o cartaz, né, Maio Roxo, já está aparecendo já tá no lá. vídeo. Quais são as ações aqui, doutora? Então, nós vamos fazer ações na sede da BCD, que é na Rua Maracaju, 1148. Nós iremos proferir uma palestra que será dada pelo hepatologista Dr. Glauco, no sábado, às 9 horas da manhã,
na Maracaju 1148. É aberto ao público, mas precisa se inscrever. E nós vamos estar fazendo várias panfletagens a respeito disso. Quem quiser mais informações, tem um telefone, um site? Tem, o site é da ABCD Campo Grande, que na verdade é o Facebook e a página da Clínica Scope. E o telefone é 3325-6040. Obrigada. Ok, muito obrigado. Eu posso complementar? A gente tem um tempinho? Só rapidinho, por Gostaria favor, de Leila. falar da depressão, porque a depressão, quem tem depressão tem uma possibilidade maior de ter as doenças então, inflamatórias. Ficar sempre atento, né? Ficar sempre Muito atento. obrigada, então, pela presença das duas aqui no nosso programa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O Panorama MS de hoje fica por aqui. 6h30 tem a reapresentação desse programa aqui na TV A Cultura e também no canal 15 da NET. Reveja todo o nosso conteúdo no portal da Educativa e também nas nossas redes sociais. Aproveite seu dia. Tchau, tchau. Obrigada por sua companhia e participação. Acompanhe também os nossos conteúdos nas redes sociais do Panorama MS. Nesta quarta-feira, vamos falar do combate e abuso de exploração sexual de crianças e adolescentes. Até amanhã. Tchau.